Durante os últimos momentos da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos optou por concluir decisivamente o conflito com o Japão, valendo-se de uma arma incrivelmente poderosa e inimaginável para a época, a bomba atômica. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma ogiva nuclear de 15 quilotons na cidade japonesa de Hiroshima, um dos primeiros lugares do mundo a presenciar em primeira mão o impressionante e terrível poder bélico do átomo sendo dividido. Mas, diferentemente de outras cidades que enfrentaram desastres nucleares como Pripyat na Ucrânia e Fukushima no Japão, Hiroshima não foi abandonada, ao contrário, a cidade prosperou. Mas como isso é possível? Como Hiroshima não é um lugar devastado pela radiação nuclear? Essa resposta tem relação tanto com a história quanto com a física, e você está prestes a descobrir como Hiroshima sobreviveu à bomba atômica. Milhões de pessoas já haviam sucumbido nas batalhas da Segunda Guerra Mundial quando, em 1945, os Estados Unidos decidiram que mais algumas centenas de milhares de vidas seriam ceifadas. Para evitar uma invasão terrestre no Japão, o presidente Truman tomou a decisão inimaginável de utilizar um dos mais novos armamentos em seu arsenal, a bomba atômica. Hiroshima foi escolhida por cientistas americanos por ser considerado um alvo que enfraqueceria o Japão e o forçaria a se render. Naquela época, a cidade era um depósito militar cercado por montanhas, proporcionando um ambiente adequado para o projeto governamental mais secreto e financiado da história dos Estados Unidos. A bomba foi lançada em 6 de agosto de 1945. O bombardeiro B-29, conhecido como Enola Gay, realizou sua missão ultra-secreta sobre o Oceano Pacífico e se aproximou de Hiroshima a 10 km de altitude. Às 8 horas, 15 minutos e 17 segundos, a bomba, apelidada de Little Boy, foi silenciosamente lançada em um céu limpo. Por quase um minuto nada aconteceu, e os tripulantes do Enola Gay temeram que a missão tivesse fracassado. Entretanto, 44,4 segundos após o lançamento da bomba, a cabine do bombardeiro foi inundada por uma luz branca cegante. Uma bola de fogo, com a temperatura da superfície do Sol, expandiu-se mais de 300 metros em menos de um segundo. Isso aconteceu a 580 metros acima da cidade, em pleno ar. O B-29 Enola Gay já estava a 16 km de distância quando foi atingido pelas ondas de choque. A tripulação, a maioria sem conhecimento detalhado do que estava lançando, ficou supostamente sem palavras. Existe uma lenda de que o copiloto do Enola Gay, o capitão Robert A. Lewis, rompeu o silêncio com as palavras: "Meu Deus, o que fizemos?" A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. As estimativas precisas do número de mortes decorrentes do bombardeio de Hiroshima foram revisadas várias vezes nas últimas décadas, o que é difícil de determinar quando milhares de corpos foram literalmente transformados em vapor. No entanto, acredita-se que, em menos tempo do que o Enola Gay levou para voar ao Japão e retornar, cerca de 70 a 80 mil pessoas já haviam perdido a vida. 30% da população de Hiroshima foi dizimada e 70% dos edifícios foram reduzidos a escombros e cinzas. O número total de mortes aumentaria nos próximos 30 dias, chegando de 90 mil a 140 mil pessoas. Cerca de 70 mil feridos sucumbiram aos danos corporais agravados pela síndrome de radiação aguda, condição que os médicos restantes em Hiroshima nunca haviam testemunhado anteriormente e, portanto, não podiam tratá-la adequadamente. Apesar de toda a destruição causada pela bomba Little Boy, ela foi considerada terrivelmente ineficiente. Menos de 1 kg dos 64 kg de urânio da bomba passou por fissão. Essa informação torna o que aconteceu ainda mais aterrorizante. Uma quantidade tão pequena de matéria convertida diretamente em energia resultou na devastação de Hiroshima. Uma bola de fogo tão quente que gravou negativos de pessoas no concreto e uma onda de choque tão intensa que quebrou janelas a 200 km de distância. Tudo isso veio de menos de 1 grama de matéria.
Uma cidade inteira foi destruída pelo peso de uma borboleta. As armas nucleares atuais são milhares de vezes mais poderosas do que a Little Boy e podem ser detonadas de 4 formas, sendo que a principal diferença está na altitude. Acima de 100 mil pés, uma detonação nuclear é considerada de grande altitude, o que resulta em uma bola de fogo muito maior e mais efeitos eletromagnéticos devido à falta de atmosfera densa. Abaixo de 100 mil pés, ocorre uma detonação aérea, onde a energia térmica e o impacto atingem o solo. A detonação na superfície atinge o solo, enquanto a detonação subterrânea ocorre sob a terra ou na água. Cada tipo de detonação possui suas próprias considerações táticas. Uma detonação de grande altitude pode neutralizar as comunicações inimigas. Uma detonação aérea faz a onda de choque retornar ao solo, causando danos significativos às forças e estruturas inimigas expostas. Detonações na superfície e subterrâneas geram a maior quantidade de radiação residual e podem destruir alvos duros ou enterrados. A detonação que devastou Hiroshima em 1945 ocorreu a meio quilômetro acima da cidade. A onda de choque refletida e a radiação térmica foram suficientes para alcançar o choque que o governo americano buscava. No entanto, a bola de fogo não tocou o solo, foi uma detonação aérea. Portanto, não houve grande quantidade de terra e detritos vaporizados para que as partículas radioativas e os produtos de fissão se prendessem e caíssem do céu conforme ficavam mais pesados. No momento em que os produtos de fissão na nuvem de Hiroshima esfriaram o suficiente para cair, eles já haviam se degradado e tornado tão difusos que não representavam nenhum perigo radioativo de longo prazo. Os danos causados pela radiação aos residentes de Hiroshima ocorreram em cerca de 60 segundos, e a maior parte da radiação residual da bomba foi emitida em 24 horas. Atualmente, Hiroshima possui uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Em contraste, um lugar como Pripyat, perto de Chernobyl, onde em 1986 o reator nuclear explodiu e queimou por dias, dispersando fragmentos de combustível nuclear e produtos de fissão de longa duração por uma grande área, permanecerá abandonada por décadas. E essa é a principal diferença entre Hiroshima e Chernobyl. Esse é o motivo pelo qual a cidade até hoje é habitável. Se você gosta desse tipo de assunto, confira nosso vídeo sobre o homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas.